Bom, boa noite a todas e todos. É uma grande satisfação, no Dia do Professor e da Professora, termos na Escola Superior de Advocacia a presença do professor Fernando Fabiani Capano. Professor Fernando Fabiani Capano é o conselheiro seccional, diretor da Escola Superior de Advocacia e presidente da Comissão de Direito Militar da OAB de São Paulo. O professor Fernando, ele é doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e terá a grande honra de fazer a apresentação do painel de hoje, que contará com a presença do professor Alisson Mascaro, professor livre-docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo e titular da Cátedra de Educação Advocatícia. Professor Fernando, passo a palavra, então, sem mais delongas. Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido professor Eric. Boa noite para todos, boa noite para todas. Mais uma vez, uma honra, mais uma vez, uma lisonja, mais uma vez, um prestígio estar aqui nessa noite de sexta-feira, mas, obviamente, mais especificamente, nesse 15 de outubro de 2021, né? Estamos hoje celebrando um dia absolutamente importante, dia em que a gente homenageia os nossos professores e as nossas professoras, e dia em que a gente traz um professor para falar conosco, que é professor na acepção mais profunda da palavra, né? Eu quero, antes de falar deste professor em especial, nosso querido professor Alisson Mascaro, eu quero fazer um agradecimento, antes de mais nada, ao nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, nosso grande batonier da Advocacia Paulista. Na pessoa dele, cumprimento toda a diretoria da seccional, cumprimento também ao presidente da Vanzo, nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, na pessoa dele, cumprimento toda a diretoria da Caixa, cumprimento meus companheiros de conselho seccional, na pessoa do professor Edson Reis, nosso presidente do conselho curador aqui da escola, e da minha co-diretora, a nossa queridíssima professora Letícia Catani, que nessa lógica de parceria, de co-diretoria, tem nos acompanhado para que nós possamos aí, na medida das nossas singelas e parcas possibilidades, fazer a gestão da nossa Escola Superior da Advocacia. Escola Superior de Advocacia, que é, antes de mais nada, uma escola sui generis, né, que tem como objetivo e missão institucional instrumentalizar a advocacia da melhor maneira possível, né, com cursos em áreas muito distintas, né, exatamente visando contemplar todas essas possibilidades que essa nossa ciência social aplicada nos dá. E, insisto mais uma vez, hoje temos essa possibilidade de ouvir, talvez, um dos grandes filósofos que não só o Brasil, mas o mundo tem, um dos grandes filósofos do direito que nós temos, que é o nosso querido professor Alisson. O professor Alisson falava aqui um pouquinho antes, nos bastidores, né, professor Eric? Falava que o professor Alisson, ele de fato, um professor especialíssimo, né? Tive a gratíssima oportunidade de ser aluno dele, sou discípulo dele até hoje, mas de ser aluno dele por ocasião da minha passagem pelo programa de Stricto Sensu lá da Universidade Mackenzie, em que estávamos estudando lá a cidadania modelando o Estado como linha de pesquisa principal, e tive essa honra de poder ter o professor Alisson como meu professor. Infelizmente, ao longo de apenas e tão somente parcos 6 meses, mas daí para diante, a partir da disciplina que tive com ele, eu posso dizer aos senhores que a minha vida mudou, a minha compreensão de mundo mudou, o meu entendimento acerca do que é o direito e do papel que ele representa entre nós aqui mudou de maneira abrupta. Poucos são os professores que tiveram este impacto na minha vida, e eu posso dizer que o professor Alisson foi um destes, né? Ao lado da minha professora orientadora, tanto
do mestrado como do doutorado, que é a professora Mônica Herman Salen-Kajian, que aqui, inclusive, eu rendo também as minhas homenagens mais profundas, né? Mas o professor Alisson, de fato, me abriu os olhos e me causou, e me causa até hoje, profunda impressão. É por causa do professor Alisson que eu me apaixonei ainda mais pela carreira do magistério, por causa do professor Alisson que eu entendi o que é ser jurista, né? Me lembro que nas primeiras aulas, e engraçado que eu posso falar isso com tranquilidade, porque quando a gente entra na graduação, né, professor Alisson, a gente entra muito menino, muito garoto, e sem muita maturidade, até acadêmica, né, para que nós possamos nos aperceber e para que a gente possa apreender certos conceitos fundamentais da filosofia, da sociologia, da antropologia jurídica, da filosofia de per si, e assim sucessivamente. E eu tive a chance de ser resgatado por ocasião do mestrado, porque já no mestrado, formado aí, quando entrei no mestrado, formado aí há quase 12, 13 anos, naquela oportunidade, eu já tinha um pouco de caminho e de maturidade para poder entender a profundidade do pensamento do professor Alisson e do modo como ele apresenta o estudo da filosofia na lógica, né, desses três grandes horizontes. E eu uso e menciono o professor Alisson nessa lógica, né? Porque a gente vai sempre falar, e sempre falo isso no início das minhas aulas, quando eu leciono, por exemplo, direito constitucional, né? Do pressuposto dos filósofos positivistas, não é verdade? Ainda que de combate, né, professor Alisson? Depois os não positivistas, né? E por fim os filósofos críticos, né? E dentro desse panorama, eu me lembro que na primeira oportunidade em que tive a sorte de ver o professor Alisson falou: senhores, ser jurista é sangue. Né? Quando você lê Hegel com a visão e com a ajuda do professor Alisson, você precisa pegar o livro e dele sai sangue. Né? Isso é jurista com J maiúsculo, é jurista que persegue este valor eterno chamado justiça. Né? Quando entrei na faculdade, o professor Alisson sabe disso, o professor Eric sabe disso também, eu acabei, como todos nós, pelo menos a maioria, né, no âmbito aqui do estudo que se apresenta para nós nas academias brasileiras, né, eu entrei muito idealista, né, naquela lógica de que nós eventualmente poderíamos tentar mudar certos valores e certas estruturas e certas superestruturas da nossa sociedade. E o professor que me atendeu naquela oportunidade, também, obviamente, por fazer o seu munus de maneira espetacular, mas ele me disse, ele falou: senhores, nós não estamos preocupados com o que é justo ou injusto, nós estamos preocupados com o que é legal ou ilegal. Justiça far-se-á-se, viu, professor Eric? Vez ou outra por acidente de percurso. E eu, daquela oportunidade até o final da faculdade, confesso que fiquei chateado, porque eu tinha essa ânsia de entender o mundo de uma outra forma. E eu posso dizer que, quando o professor Alisson me apresentou o que é ser jurista de verdade, né? O que é ser jurista em que a gente, né, dobra aquele pensamento de Hegel e sai sangue, é para sair sangue mesmo, né? É para ter emoção, não é para ser técnico, né? Eu posso dizer que eu fui resgatado, professor Alisson, fui resgatado pelo senhor. E logo depois, em várias outras oportunidades, eu me tornei um discípulo e um seguidor do professor Alisson, e estava também falando aqui nos bastidores que eu tive a oportunidade de ter em minhas mãos um livro, uma edição muito pequena de talvez um dos primeiros livros que o professor Alisson tenha escrito, que é Cristianismo Libertador, né? Eu recomendo fortemente que os senhores tenham acesso a essa obra, que até aonde sei, inclusive é rara, diga-se de passagem, eu guardo ela ali com muito carinho na minha singela biblioteca, mas também com passagens fantásticas, né? De modo que nós possamos fazer este casamento entre os valores que o cristianismo original nos legou, né? Através dessa figura maravilhosa do nosso Jesus Cristo, mas naquela lógica
mais nazarena, digamos assim, né? E o que a gente precisa, mudar no mundo hoje, né? E o professor Alisson me deu essa oportunidade também, por ocasião de um congresso que nós nos encontramos, isso já depois de saído do mestrado. O professor Alisson não sabe, mas eu estava passando naquela época por uma crise pessoal e, mais uma vez, o professor Alisson me resgatou naquela oportunidade, me deu as mãos e me trouxe esse acolhimento, né, que o professor tem, porque não é só uma mente privilegiada, é um ser humano fantástico nesse sentido. E aí, os nossos caminhos vão se cruzando e, por ocasião dessa oportunidade que a advocacia me deu de poder ser gestor episódico de ordem, e mais especificamente agora no âmbito da Escola Superior de Advocacia, eu voltei novamente a encontrar o professor Alisson e fiquei muito feliz, porque, como ele mesmo pondera, um outro mundo é possível, um mundo mais justo, um mundo mais equânime, um mundo em que a gente parta do pressuposto que renda concentrada na mão de 1% da população em detrimento de 99% não é normal, não é aceitável, não pode ser desse jeito, né? E como disse, sempre que posso, na medida das minhas singelas e parcas possibilidades, sempre que posso falar aos meus alunos de graduação, mas também aos meus alunos de pós-graduação, eu sempre coloco no início da minha fala essa compreensão desses 3 grandes horizontes que a filosofia do direito nos oferece, exatamente porque, do modo como ele é colocado pelo professor Alisson, especificamente, inclusive, a partir do seu livro Filosofia do Direito, cuja leitura, dicas de passagem, a mim me parece absolutamente obrigatória, independentemente de qual a lógica e de qual a premissa e de qual o pressuposto filosófico que você quer adotar, se positivista, se não positivista, se eventualmente crítico, se for o caso, né? Se nós eventualmente vamos partir do pressuposto de que o direito eventualmente pode ser ferramental de controle do exercício, especialmente do exercício arbitrário do poder, numa lógica de positivismo de combate, se eventualmente nós vamos partir de outra premissa, né? Eu ouvia as palavras do professor Alisson me traduzindo, por exemplo, o pensamento de Heidegger, quando ele falava do Dasein, né? Aquele ser aí, né, professor Alisson, cuja a tradução em português é relativamente paupérrima para alcançar o pensamento de Heidegger, mas um exemplo do não positivismo, né? Um exemplo que parte do pressuposto que o direito, a rigor, não é o fenômeno norma, e sim aquilo que eventualmente pode ocorrer na periferia do direito, na relação à vida entre, por exemplo, carcereiro e encarcerado. Então, portanto, a verdade do direito não está no Código Penal, e sim nessas relações travadas entre esses personagens sociais. E mais ainda, né? Eu sempre costumo dizer, e faço isso como homenagem muito assim, emocionada para o professor Alisson, quando nós vamos falar, por exemplo, da filosofia crítica, né? Pego as exatas palavras do nosso querido professor Alisson, e por isso que a leitura do livro Filosofia do Direito dele, de lavra dele, segundo penso, mandatória. Vamos falar de Eugênio Pachucanes, não é isso, professor? Não é isso que vai falar que o direito, no final das contas, ao lado da forma mercantil, né, e da propriedade, no final das contas, ferramenta de dominação, né, utilizada pelos mais fortes em detrimento dessa grande maioria absoluta dos mais fracos, né, de modo que, inclusive, nós, achamos que é normal esse estado de coisas, quando, em fato, não é, né? E sempre faço essas ponderações, que, obviamente, são absolutamente singelas diante do cabedal e diante da capacidade, mas mais ainda, diante da didática que tem o professor Alisson de repassar isso para esses alunos ignóbeis, como foi o meu caso, como continua sendo o meu caso, digas de passagem, mas sempre faço questão de colocar essas ponderações, porque colocada dessa forma, né, professor Alisson, colocada dessa forma, professor Eric, é como se nós tivéssemos realmente tirado, né, o véu da ignorância de nossos gostos, de nossas mentes, e a partir daí possamos fazer escolhas do ponto de vista de que pressuposto filosófico nós vamos partir para entender
o direito, né, para que a gente possa fazer a escolha de maneira mais, digamos assim, mais racional, mais científica, mas ao mesmo tempo sem perder essa emoção que o jurista precisa ter, porque foi assim que eu aprendi com o professor Alisson. E é com essa lógica de valoração que o professor Alisson nos dá, independentemente se você anue ou não com a visão de mundo que ele tem, e eu adianto que eu anuo em grande medida com a visão e com os valores que o professor Alisson tem, e sou um soldado nesse exército em que ele é general, para a gente tentar, na medida do possível, tornar o mundo um pouco mais equânime, né? Ainda que seja na lógica do professor que nos traz o professor Halls, que também me foi apresentado pelo professor Alisson, né? No final das contas, vamos aí tratar de justiça como equidade, no final das contas, mas ele nos diz, fuja, Fernando, fuja, Eric, da técnica do jurista excessivamente racional. Nós precisamos chorar, nós precisamos se emocionar, nós precisamos nos colocar no sapato de quem está sofrendo, né? E é com esse pressuposto que a gente descobre, de fato, um mundo novo e o papel que temos como juristas nessa sociedade. Tudo isso, professor Eric, foi o professor Alisson que me deu. E nesse dia 15 de outubro de 2021, eu, obviamente, não poderia estar na companhia de pessoa melhor nesse sentido, para poder fazer essa homenagem a todos os professores do Brasil, né? Já que a data é nacional, a todos os professores que diuturnamente estão aí a construir tijolo a tijolo uma sociedade melhor na medida do possível, né? Um Estado democrático constitucional que não foi realizado desde, né, da celebração do Pacto Social que fizemos lá em 1988 entre nós. E assim, é realmente com muita honra que, sem grandes delongas, porque já falei demais, mas me desculpem, eu não podia deixar de fazer todas essas ponderações e todo esse resgate da minha experiência pessoal como aluno, eterno aluno do professor Alisson, para que vocês entendam o contexto de tudo isso e a importância desse filósofo para nós, né? Que está hoje na Escola Superior de Advocacia falando do futuro das nossas carreiras, né? A começar pela própria advocacia, mas da operação do direito como um todo, né? E se o ser superior assim permitir, se eventualmente as coisas se encaixarem, teremos aí a partir de 2022, talvez não dentro da minha batuta singela como gestor da Escola Superior de Advocacia, mas teremos aí projetos muito substanciais na cátedra do professor Alisson, assim como na cátedra do professor Faria, assim como na cátedra do professor Rister, até para que nós possamos utilizar realmente todo o potencial que a Escola Superior de Advocacia tem para instrumentalizar da melhor maneira possível a nossa advocacia do Estado de São Paulo. Professor Alisson, muito obrigado de verdade. Mais uma vez, uma honra absurda ter o senhor conosco aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A homenagem aos professores vai representada na sua pessoa. Obrigado por tudo. E palavra segue com Vossa Excelência, meu querido professor Alisson. Obrigado. Obrigado, querido amigo professor Fernando Capano. Estas palavras me deixam emocionado, em especial porque este momento desta aula magna da ESA, da OAB de São Paulo, em que o meu querido Fernando Capano me dá a honra e a alegria de abrir com estas palavras tão especiais este evento, dirigindo a Escola Superior de Advocacia da nossa OAB de São Paulo. Este momento não é só este momento. O próprio professor Fernando Capano disse que era uma história de muitos e muitos anos. E este menino, me permita dizer assim, meu querido professor doutor Fernando Capano, há tempos atrás, mais menino ainda, porque ainda hoje é um menino, mais menino ainda, quando esteve nos bancos do seu mestrado em Direito, tinha o olho brilhando com a melhor esperança do mundo. E eu tenho uma enorme alegria por vê-lo hoje com o mesmo olho que ainda brilha, e tanto que já fez, e tanto que já cumpriu, e tantas coisas de uma estrada tão bonita, e tanto que ainda há de vir. Então, querido professor Fernando Capano, este seu velho mestre aqui,
neste Dia dos Professores, falando a nossa advocacia paulista, mas certamente também a tantas e tantos, para além da advocacia, para além do nosso âmbito, eu posso dizer que é uma alegria enorme e a paga de toda esta caminhada poder encontrar este meu aluno brilhando e levando tão bem adiante esta caminhada do direito e a caminhada da educação. Obrigado por este convite, obrigado por este momento. Eu quero cumprimentá-lo muito efusivamente e também, aqui neste momento, a todas e todos que estão coordenando e gestando esta atividade, o professor Eric Gomes, professor Adriano Assis Ferreira e tantos que estão nos bastidores e nós, eventualmente, nem sequer sonhamos que sem eles e elas um evento como este não seria possível. E nesse momento, inclusive, da pandemia, de todas estas dificuldades, no entanto, a ideia, a reflexão e a ciência vão onde devem ir, vão para encontrar quem queira escutar, ouvir e compreender este momento. Então, muito obrigado, professor Fernando Capano, por este momento, para mim, muito especial. Exatamente uma aula magna no Dia das Professoras e dos Professores. Nós nem sequer pensamos nesta questão do alinhamento com o Dia dos Professores, mas calhou de ser exatamente um dia tão bonito. Aos seus alunos, professor Capano, eu estendo também um abraço muito especial, porque já é professor de uma vasta geração de alunas e alunos. Eles são meus alunos e minhas alunas também. Eu me sinto quase como que se fosse aqui um avô desses seus alunos, porque você é um pai para todas e todos eles. Então, efetivamente, é uma corrente que se forma, uma estrada que se vai ladrilhando e pavimentando de muita alegria, muita esperança. Eu quero poder, neste momento, falar a convite da Escola Superior da Advocacia, da UAB de São Paulo, desta cátedra que conduzo sobre a educação de advogadas e advogados. Eu quero poder falar sobre o futuro das profissões jurídicas, falando, claro, em especial da advocacia, porque estamos no ambiente da ESA, estamos no ambiente das advogadas e dos advogados, mas lembrando das tantas demais profissões jurídicas que perpassam a nossa formação, a nossa cultura, o nosso ambiente jurídico de modo geral. Eu quero começar esta aula magna a você que me acompanha, dizendo que, via de regra, nós não pensamos o futuro. A nossa história de vida é tão marcada pelas dores, pelos sofrimentos, pelas vivências do cotidiano, que quase sempre nós vivemos pelo dia de hoje. E isso não estou falando só da advocacia, estou falando no plano de qualquer profissão, e mais do que qualquer profissão, de qualquer vida. Nós vivemos o dia de hoje. E quando eu digo isto, estou falando que, efetivamente, as pessoas, no seu cotidiano, não pensam no mês que vem, elas pensam em pagar a conta de hoje. E do hoje, muitas vezes, é o hoje mesmo, porque não sabem se terão dinheiro para pagar a conta do dia de amanhã. E, no final das contas, nesta história que vai se formando das pessoas, a vida é sempre o presente, e o presente consome, e o presente exaspera, e as pessoas efetivamente têm que pagar suas contas, elas têm que resolver o seu cotidiano, e quando pensam no sentido da vida, este sentido, além do presente, guarda consigo apenas o passado, porque as pessoas efetivamente vão lembrando das caminhadas da vida, vão lembrando das potencialidades que se cumpriram, das portas que se abriram, outras que se fecharam, de tal modo que eu quero começar esta aula magna, se me permite, o meu querido professor Fernando Capano, lembrando que o próprio Freud, pai da psicanálise, ele dizia, e isto revela uma descoberta científica de alta capacidade, com poucas na história da humanidade, ele descobre que quando nós falamos dos sonhos, e eu estou falando aqui literalmente deste ato de sonhar quando nós dormimos,
Quando o ser humano, em geral à noite, quando vai dormir, sonha, descobre Freud que os sonhos sempre se referem àquelas circunstâncias e situações da vida do nosso passado. Então, Freud percebeu que nós sonhamos aquelas circunstâncias da nossa existência que nos angustiam, que nos sufocam, muitas vezes não só de ontem, literalmente, de 10, 20, 40 anos, na infância de cada qual das pessoas, e o sonho é uma tentativa de resolução do inconsciente, das dores e das angústias do passado de todos nós. De tal modo que nós, em geral, sempre nos voltamos ao que foi, nos voltamos aos elementos já dados, tentando ver se nós conseguimos compreender a logicidade disso, compreender os fatos como se deram. Eu também quero dizer para a plateia que me acompanha, que é de advogadas, advogados e de outros profissionais do direito, mas também é de estudantes de direito, eu quero dizer que existe uma história de compreensão do fenômeno do direito, uma história belíssima da filosofia, que lá no passado, agora eu estou falando do passado em termos de história, na antiguidade, foi muito bem percebida por Aristóteles, este enorme filósofo que a humanidade teve e dos maiores de todos os tempos. Aristóteles dizia o seguinte: o político fala do presente. Porque o político diz assim para a pessoa: eu vou asfaltar a sua rua, eu vou dar pão para quem tem fome. E ele diz assim, Aristóteles, e esta passagem de Aristóteles, poucas pessoas se apercebem do que isto quer dizer. Ele fala: o jurista, via de regra, trata do passado. Este é o fardo que carrega o jurista. Porque o nosso cliente na advocacia, quando vem a nós, o crime já aconteceu. Ele não vem a nós para dizer: eu cometerei um crime amanhã, o que o senhor acha, doutor advogado? Ele vem para nós dizendo: eu cometi um crime ontem, o que o senhor acha, doutor advogado? De um fato já havido. Alguém dirá: é só no direito criminal. Posso trocar para o direito civil. As pessoas também vêm dizer: o contrato não foi cumprido. Posso executar a outra parte, ou seja, o fato que deu base já aconteceu. E alguém dirá: mas será que no direito tributário é o mesmo? Sim, o fato gerador já aconteceu. Portanto, daí vem a incidência tributária. E nós vamos discutir, a posteriori, uma relação jurídica já havida antes. De tal modo que eu estou dizendo aqui, para inaugurar esta aula magna, neste momento, desta cátedra da Escola Superior da Advocacia, que o mundo jurídico, via de regra, ele é acostumado a olhar para os fatos que já ocorreram. Quando eu falo do advogado e da advogada, eu também posso estender isso ao promotor e ao juiz, porque o promotor não vai acusar crime futuro, acusa um crime que aconteceu. O magistrado também não vai julgar fato futuro, também julga fato acontecido. De tal sorte que nós estamos, via de regra, adstritos ao passado. E observem, senhoras e senhores, a minha proposição teórica, filosófica, para esta aula magna da Escola Superior da Advocacia. O futuro do direito, o futuro da advocacia e o futuro das profissões jurídicas. E nós, via de regra, não olhamos para a frente, porque o nosso cliente nos faz todo dia olhar para trás, para os fatos deles, já ocorridos, já acontecidos. E eu quero aqui poder, então, em um breve momento das nossas vidas jurídicas, apontar para a frente e perguntar: como será a vida jurídica no futuro? E eu quero também anunciar que, filosoficamente, nós temos dois modos de compreender ou de buscar antecipar estes caminhos futuros, não só para o direito, para qualquer área. Nós, em geral, temos uma tendência de buscar uma certa veracidade do futuro a partir dos dados que nós temos no presente. Então, nós pegamos, por exemplo, as tabelas dos economistas, nós pegamos os cálculos da sociedade e nós dizemos:
Pela tabela, tal índice está caindo, então provavelmente continua caindo. Tal outro índice está aumentando. Também, por uma espécie de indução, podemos concluir que o futuro fará o aumento desse índice. Pois bem, eu diria que esse é o ponto imediato mais baixo desta forma de ver o futuro. O meu querido professor Fernando Cappano lembrou aqui de que eu falo nos meus livros de filosofia do direito sobre 3 caminhos da filosofia do direito contemporânea. Eu posso estender isso para a reflexão sobre o futuro. Alguém pega a planilha do Excel e diz assim: nos últimos 20 anos aconteceu tal dado e ele vem sistematicamente ocorrendo assim. Conclusão, deve continuar ocorrendo assim. Esta é uma leitura tecnicista. Só que esta leitura tecnicista não percebe que o mundo é efetivamente uma reprodução social que pode estar em aberto. Esta reprodução pode ser aberta e pode advir o fato novo, o evento, o acontecimento, como diz Alain Badiou, como diz Slavoj Žižek, como dizem tantos filósofos da atualidade. Pode aqui acontecer aquilo que nós não esperávamos. E a história muitas vezes nos prega uma peça, porque nós esperávamos um caminho e vem outro. Então, quero dizer que, além desta leitura, eu diria, muito de tabela, muito do número, muito da estatística, também há uma segunda leitura sobre o futuro, esta de alto impacto e esta de alta relevância, que é entendermos os movimentos da história, as determinações da história, as estruturações da própria história e entendermos como é possível que venhamos a agir no transcorrer dessa história, no itinerário da história. De tal sorte que, então, nós não estamos contemplando um futuro a partir das estatísticas que vêm do passado. Muito pelo contrário, nós estamos realizando a intervenção no futuro com as nossas mãos, com as nossas ações, com a nossa luta. E eu quero aqui, neste momento, poder fazer esta reflexão sobre o futuro das profissões jurídicas, intercalando esta ciência das estatísticas do que temos até hoje, mas, acima disso, dando a você que me acompanha, advogada ou advogado, eventualmente jovem advogada, jovem advogado, ou então ainda estudante de direito, que nem sequer sabe o que será a profissão jurídica que desenvolverá de agora em diante, eu quero poder falar também de esperanças, de ação, de luta nesta caminhada. O primeiro ponto que quero aqui desenvolver nesta análise, nesta reflexão, é que o direito tem uma estrutura cujas formas têm uma grande perenidade e, ao mesmo tempo, o direito tem dinâmicas de formação social muito mutáveis. Eu estou falando num sentido filosófico bastante aqui específico, bastante técnico, mas eu quero traduzir para que todas e todos possam me acompanhar nesta reflexão. Algumas questões do direito são marcos muito estáveis, muito perenes. São formas de organizar a sociedade. E estas formas, via de regra, elas se mantêm, elas se reproduzem, elas guardam uma certa métrica, uma certa moldura que quase sempre é a mesma. E, no entanto, algumas questões do direito, alguns tópicos do direito, alguns assuntos específicos são profundamente mutáveis. Então, hoje já não são como ontem, amanhã também não serão como hoje. Então, entendam que vou anunciar aqui a todas e todos que me acompanham das profissões jurídicas. Algo do direito é estável e outra parte do direito é mutável de um modo muito intenso. E é por isso que as pessoas, quando se referem ao futuro do direito, via de regra, elas entram numa espécie de polifonia, de uma fala múltipla e muitas vezes desconexa, porque muita gente diz assim: o direito não muda, ele vai ser sempre a mesma coisa. E a outra pessoa vira para essa e fala: como não muda? 10 anos atrás, os processos eram feitos
ao computador, impresso no papel, a gente assinava a petição, tinha que levar ao fórum, e hoje é tudo processo judicial eletrônico. Como é que não muda? Claro, aqui estão os eixos que eu quero desenvolver. Algumas bases, eu diria, das formas sociais do direito, elas são muito perenes no modelo de sociabilidade que nós temos. Elas não mudam. Outras questões mudam muito. De tal sorte que esta briga, este conflito por aquela pessoa que diz assim, o direito muda toda hora, e a outra que diz, não, o direito não muda nada. Com o passar do tempo, hão de perceber que, a depender do que nós dizemos, sim, o direito tem uma estabilidade. No entanto, outros assuntos aos quais nós nos referimos, o direito é extremamente mutável. E eu quero poder ensinar isto nesta ocasião a todas e todos. Começo por aquilo que representa no direito a sua estabilidade, a sua perenidade. O primeiro dos pontos é que o direito é uma forma que organiza um tipo específico de sociabilidade. A sociabilidade nossa, das sociedades contemporâneas, é uma sociabilidade capitalista. E isto faz com que as pessoas possam ter coisas mediante contrato. Portanto, a propriedade privada é a marca da sociedade capitalista. Quem tem, tem por direito. Isto é indiferença, isto faz diferença em relação ao feudalismo e ao escravismo, porque no feudalismo e no escravismo, quem tinha, tinha por força. Então, pegou à força, escravizou alguém, chicoteou alguém, pegou aquela pessoa e o seu bem. Na sociedade capitalista, quem tem, tem por direito, não só pelo chicote. Então, alguém muitas vezes nunca pôs o pé numa propriedade e a propriedade é dele. E como é possível que a propriedade seja dele? Porque a forma do direito, que é muito estável, ela é constante na sociedade capitalista, é sempre a mesma forma. É de alguém porque o direito diz que é. E quem protege que seja dele? O Estado. De tal modo que alguém pode possuir uma fazenda e nunca ter posto o pé na fazenda. E a fazenda é dele. Está registrada em cartório de registro imobiliário e o Estado protege aquela propriedade. Então, eu diria que esta forma basilar do direito, ela é a mesma em toda a sociabilidade capitalista. O direito garante a propriedade e o direito se estrutura na base de sujeitos de direito que operam contratos. E observem que desde que temos sociedade capitalista, final do século XVIII para o XIX, nós não temos mais um rei dizendo eu quero e ponto final. Eu rasgo a minha própria lei e faço outra porque eu sou rei absolutista. Nós temos uma estrutura social muito vinculada ao contrato e a uma certa legalidade que organiza o contrato. De tal modo que, desde então, pacta sunt servanda. Os pactos ou os contratos devem ser cumpridos. Eu diria que esta forma basilar do direito é a mesma desde o século XIX até hoje nas sociedades capitalistas do mundo. E isto é bastante estável. De tal modo que observem, o que vou dizer aqui é muito, eventualmente, chocante para quem é jovem advogado ou jovem advogada. Por todos os países do mundo, o código que muda menos é o Código Civil. Alguém dirá, mas o nosso brasileiro mudou. Era o Código de 1916, passou a ser o de 2002. É verdade, ele foi reescrito, ele tem alguns princípios a mais, ele tem alguns institutos a mais, mas se observarem bem, os institutos basilares do direito civil são os mesmos em 1916 e 2002. Propriedade privada, contrato. Portanto, esta lógica, eu diria que é de extrema estabilidade. Nós não mudamos muito esta lógica. E olhem, senhoras e senhores, como é que nós mudamos mais de Constituição do que de Código Civil. Só na nossa história política independente, o Brasil teve 7 constituições. E, no entanto, o Código Civil é o mesmo princípio, por mais que nós possamos reescrevê-lo, por mais que nós possamos dar um nome diferente a um instituto, mas o princípio, o fundamento do pacta sunt servanda é o elemento central da sociedade. A propriedade privada é o elemento central. Então, estou dizendo aqui, efetivamente, que quando nós quando nós viermos a fazer a transposição desta estabilidade jurídica do passado e do presente para o futuro, em termos de sociabilidade presente, capitalista, é muito
indutivo e muito patente que o passado se faz futuro. Então, a apropriação privada garantida pelo Estado, garantida pelo direito, e os contratos, esta base é uma base social, eu diria, perene nas nossas sociabilidades. Pois bem, eu quero continuar ainda no nível das perenidades. Neste nível das perenidades, uma série de institutos sociais do direito que estão calcados na própria forma jurídica, sujeitos de direito, que se organizam em relação jurídica, cujas desigualdades materiais são convertidas em igualdade jurídica, formal, perante a lei. Todo este contexto é bastante constante, de tal modo que esta lógica do direito civil, eventualmente acrescida com o direito penal, mas não os institutos específicos do direito penal, a lógica geral do direito penal, a lógica de uma certa repressão social específica controlada pelo Estado. Eu diria que esses dois elementos são os elementos estáveis de qualquer sociedade capitalista contemporânea. E agora eu quero vos dizer dos elementos dinâmicos e bastante mutáveis destas sociedades. Pasmem, senhoras e senhores, eventualmente o elemento mais mutável das sociedades contemporâneas é o direito político. No entanto, pela lógica justpositivista, as pessoas tendem a imaginar o contrário, porque a Constituição tem uma posição hierárquica no ordenamento jurídico, no sistema de normas jurídicas. A Constituição tem uma posição hierárquica muito alta. É a maior posição dentro do quadro das normas dadas. Pois bem, há de se imaginar, então, que todo o ordenamento jurídico advenha de uma certa submissão às possibilidades da validade das normas constitucionais, de tal modo que alguém dirá, o direito civil tem que se subordinar ao direito constitucional. E eu estou aqui filosoficamente anunciando às senhoras e aos senhores que este dever ser, na prática, ou seja, no ser da realidade jurídica concreta, é o oposto. O Código Civil, a defesa dos direitos da propriedade privada e dos contratos, este conjunto é que faz o direito constitucional se conformar, se ajustar a este interesse do coração do direito, que vem a ser o próprio direito privado. De tal sorte que, por todo o mundo, as constituições são menos perenes do que propriamente o direito privado. E também quero dizer, no caso do Brasil, nós não sabemos no futuro qual será o nosso direito político. E quase podemos dizer que na toada da vida, como ela se dá, na toada da sociedade, como ela se deu e se dá até o presente, o direito privado continua o mesmo, sem sabermos nós se o direito constitucional será rasgado, será escrito outro no lugar, se nós manteremos ou não esta Carta Magna, porque ele é mais instável do que o seu elemento infraconstitucional. E pasmem, portanto, esta pirâmide ideal de uma hierarquia normativa, na prática, não tem esta posição hierárquica. A defesa da propriedade privada tem mais ênfase material do que propriamente o direito constitucional. Mas também quero lembrar que no século XIX para o século XX, nós tivemos uma grande alteração da dinâmica do direito, que foi o surgimento dos direitos sociais. E por variados âmbitos e variadas sociedades, brotaram, surgiram lutas a partir das quais foram ganhados direitos sociais, como, por exemplo, os direitos do trabalho. Não há direito do trabalho no século XIX. As relações de exploração do trabalho no século XIX são reguladas pelo direito civil, pelo direito privado. E no século XX, no entanto, por muitos países do mundo, não vou dizer todos, mas por muitos países do mundo, nós destacamos um ramo do direito chamado direito social ou direito do trabalho. Social no sentido mais amplo da questão, quando engloba, por exemplo, o direito da previdência social e várias outras dimensões daquilo que nós chamamos hoje, é mais odierna a nomenclatura, direito da seguridade social. Pois bem,
Se alguém estivesse na virada do século XIX para o XX e alguém lhe perguntasse qual é o futuro do direito pela carruagem do século XIX, a pessoa diria: os códigos civis serão mais bem ilustrados, consolidados e só. E 10 ou 20 anos depois, surgem as legislações sociais. E, eventualmente, ninguém previu o seu surgimento. No Brasil, ela foi consolidada por Getúlio Vargas em 1943. É a nossa CLT. Mas em outros países surgiram estas legislações até um pouco antes, década de 10, década de 20. No México, houve uma notável Constituição mexicana dando direitos sociais. Na Alemanha, pós-Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha é vencida na Primeira Guerra Mundial, vem a Constituição de Weimar, que fez 100 anos agora, um ano e pouco atrás, a Constituição de 1919. Quem faria a previsão 10 anos antes que a Constituição de Weimar inauguraria a concessão de direitos sociais tamanhos como ela pôde inaugurar, junto com a Constituição mexicana? Então, eu estou dizendo que no campo dos direitos sociais, as mudanças são muito mais frequentes do que no campo do direito privado. E, eventualmente, nós estamos hoje, porque eu sei que eu falo a uma geração de jovens advogadas e jovens advogados que estão vivendo um tempo de derrota dos direitos sociais. Se as senhoras e os senhores entraram na faculdade no começo dos anos 2010 e saíram do meio para o final, as senhoras e os senhores viram reforma trabalhista e reforma previdenciária que cortaram direitos sociais. Então, a aposentadoria ficou mais difícil de ser conseguida, efetivamente, os direitos trabalhistas estão mais difíceis de serem provados. Quem era advogado ou advogada trabalhista 10 ou 15 anos atrás sente a dificuldade de viver a advocacia trabalhista hoje em face do que ela foi. Então, muitos dirão assim: está aí uma área sem futuro, porque só estão cortando e cortando e cortando os direitos sociais. E, no entanto, eu lhes lembro, no começo do século XX também se imaginava o mesmo. E as lutas sociais foram tamanhas que 10 ou 15 anos depois explodem campos de direitos sociais inimagináveis no começo do século XX. É o caso do Brasil com a própria CLT. Então, eu não posso tomar aqui simplesmente a tabela, porque falei que o futuro não é somente tecnicista. Porque eu não posso tomar a tabela dos últimos anos e dizer assim: os direitos sociais estão diminuindo ano a ano com as reformas trabalhistas e previdenciárias acontecidas. É verdade, isto é um declínio. No entanto, eu não posso imaginar que o futuro seja infinitamente esse declínio, até porque a luta social, e esta luta eventualmente não pode simplesmente se dar dizendo que se perde e nada se reclama em sentido contrário. Então, entendam, eventualmente o futuro pode ter uma revoada dos direitos sociais, quem sabe até maior do que o seu estabelecimento pelos meados do século XX. Eu estou dizendo isso porque muitas alunas e muitos alunos, o professor Fernando Capano certamente também recebe alunas e alunos que lhe perguntam, eventualmente no 5º ano de faculdade, sugestões para trabalho, para qual área eu vou. E muita gente, eu recebo isso constantemente, as pessoas me dizem: professor Alisson, para qual área eu vou, dado que o direito do trabalho está muito mal e vai acabar? Eu lembro, não posso inferir que simplesmente vai acabar. Posso até dizer, cientificamente, que hoje está em condições piores do que antes, mas não estou dizendo que a história é simplesmente essa estatística declinante para sempre. A luta, a mudança. Então, alunas e alunos, senhoras e senhores, advogadas e advogados, profissionais do direito que agora me acompanham, é efetivo que nós temos alguns núcleos estáveis do direito, a partir da forma social de nossa sociabilidade, e nós temos dinâmicas bastante mutáveis. E elas mudam para melhor e para pior. Elas mudam conforme a luta, conforme a disposição histórica, conforme os reclames sociais. E observem como nós tivemos, tempos atrás, algum ganho em lutas civis de minorias, de grupos sociais que reclamavam uma afirmação de direitos. Eu lembro aqui as lutas do movimento negro brasileiro e também pelo mundo, que conseguiram majorar seus direitos. Portanto, estas lutas são muito variáveis
e elas demandam aqui uma série de elementos históricos para determinar, nesta movimentação de lutas, quais ganharão ampliação de direitos, quais perderão direitos, e, portanto, aqui é uma luta em aberto. Agora eu quero chegar a um ponto ainda mais alto da minha reflexão. Nas minhas aulas, nos meus cursos desta cátedra de educação advocatícia, eu tive a ocasião de dedicar um curso específico a pensar a advocacia em termos de horizontes profissionais futuros, futuro da advocacia, pensando aqui as dimensões do que se pode chamar por mudança jurídica. E eu quero poder, nesta aula magna, retomar estas reflexões. Inclusive, eu recomendo a todas e todos que quiserem acompanhar no próprio site da ESA, no canal de YouTube da ESA, esta aula, este curso está por lá à disposição, todas e todos podem observar, podem ver a posteriori este curso já realizado. Pois bem, eu quero aqui dizer de uma proposta filosófica minha, que eu sei que tem muita acolhida, muitas pessoas escrevem a partir desta minha proposição filosófica, de que novos direitos, agora eu quero chegar a esta questão, novos direitos, eles advêm de duas matrizes. Então, eu quero poder expor nesta aula magna as razões de dois tipos específicos de novos direitos. Porque é muito recorrente que, quando se fala do futuro da advocacia, as pessoas digam assim: o futuro da advocacia é o futuro dos novos direitos. Qual é o novo direito? Então, professor Fernando, professor Eric, que são meninos, mas têm alguns anos de estrada na vida jurídica, portanto, já viram muita coisa acontecer. Desde o meu tempo de jovem estudante de direito, eu escuto o seguinte: o novo ramo do direito é o direito da informática, porque é a área que está bombando. Eu já estou escutando isso há quase 30 anos, que a informática é o futuro do direito. Pois bem, e cada vez demonstra que é verdade, é isto. Nós estamos cada vez mais mergulhados na tecnologia da computação e o direito tem que dar conta desse recado. Pois bem, as pessoas a toda hora dizem assim: vamos pensar o futuro da advocacia a partir dos novos direitos. Nós vamos descobrir os novos direitos e vamos a eles. Ocorre que, ao pensar assim, nós não compreendemos, muitas vezes, qual é o tamanho dos novos direitos em face dos velhos direitos. Porque é verdade que novos direitos se abrem, mas a pergunta é: muito bem, esta abertura que tamanho tem em termos de relações sociais, relações econômicas? Vai englobar e ultrapassar as velhas relações jurídicas? Portanto, que tamanho tem o direito da informática perto do direito penal, perto do direito civil? É um novo direito, mas não a ponto de fazer com que toda a advocacia venha a se especializar, todas as advogadas e os advogados, nisso. Porque um novo direito não necessariamente é um direito que domina a todos os setores sociais. Ele é só, muitas vezes, um nicho, um movimento de abertura. Pois bem, para compreender, então, melhor o que são esses novos direitos, eu tenho uma tese já bastante conhecida de todas e todos, eu tenho falado na Cátedra de Educação Advocatícia, aqui da ESA, da OAPSP, sobre esta dimensão. Existem dois tipos de novos direitos, e agora eu conclamo todas e todos a acompanharem esses dois modelos de novos direitos. O primeiro dos novos direitos, o primeiro ramo dos novos direitos, são os direitos advindos de luta, conflito social e disputa. Então, quando eu disse aqui dos direitos das populações negras do Brasil e do mundo, esses direitos não são dados de graça. Não se acorda de manhã e se diz assim: eis aqui cotas para negras e negros em universidades. Esses direitos advêm de luta, advêm de disputa social, advêm de opressões e dominações e explorações contra as quais se faz aqui a luta social. Então, são direitos ganhados na disputa. E este caso que eu disse aqui, dos direitos das populações negras, das comunidades negras do Brasil e de tantos países do mundo, são direitos efetivamente novos, ganhados em luta. Mas observem que os direitos sociais assim também o são, como o direito do trabalho o foi no passado. Ninguém concedeu um direito simplesmente por graça. Era porque o caldo social, a disputa social, a luta de classes, a luta de grupos sociais era tamanha que o direito do trabalho foi uma espécie de concórdia entre explorador e explorado, dizendo:
nem para você, nem para mim, então ficamos neste grau de meio termo, de tal modo que, historicamente, os direitos sociais, como o direito do trabalho, advêm desta constância de luta. Lembrem, no Brasil, a CLT primeiro regulava apenas o trabalho urbano, e só muitas décadas depois ela se estendeu para o trabalhador rural. Isto é objeto de luta, não se vai estender simplesmente porque, por graça, isto se faz. Então, entendam que o primeiro ramo dos direitos novos é o ramo das lutas. E alguém dirá, como é que eu posso pensar o futuro do direito? Compreenda o futuro das lutas. Se nós entendermos para onde vão as lutas, nós entenderemos, então, quais serão os novos direitos, porque este é o primeiro dos pilares dos novos direitos. Quando as lutas arrefecem, esses direitos conquistados são perdidos. Quando as lutas são vencidas, tantas instituições jurídicas ganhadas, elas são abolidas. Então, entendamos para onde vai a luta do nosso tempo. E se quisermos novos direitos progressistas, lutemos, porque um dos pilares desta condição dos novos direitos é exatamente a luta. Agora eu falo do segundo pilar. O segundo pilar, senhoras e senhores, é aquilo que eu chamo da atualização tecnológica da relação social já dada. Não advém de luta, advém de atualização. Se eu quisesse falar em termos conceituais filosóficos, eu diria atualização das forças produtivas da sociedade, porque o campo de cá é mudança das lutas e, portanto, mudança das relações sociais. E o campo de cá é das forças da sociedade tecnológicas já dadas. Eu quero traduzir isso de modo melhor para que todas e todos compreendam. O outro campo de novos direitos são aqueles que acontecem porque a tecnologia muda. Então, o direito da informática não adveio porque engenheiros da computação lutaram para ter direitos inscritos num código. Não é como o direito da CLT, o direito do trabalho. O direito da informática advém porque surge a tecnologia da informática. E, por causa disso, sendo esta tecnologia presente, tendo ela impacto econômico, pessoas realizando contratos no entorno dessa tecnologia, pessoas não pagarão os contratos, pessoas executarão o contrato não cumprido, de tal sorte que se abre aqui, por imediato, um novo ramo do direito, simplesmente porque a tecnologia se abriu e as relações jurídicas, a partir daí, se abriram também. Então, entendam que este outro pilar dos novos direitos não advém das lutas, advém das novas tecnologias. Tanto assim que eu posso falar que isso é um processo muito antigo. No século XIX, inventaram o telégrafo. E quem vai ao Largo São Francisco buscar na velha biblioteca da faculdade informações sobre pesquisas sobre novos direitos do século XIX, pasmem, havia pessoas que pesquisavam o seguinte: o impacto do direito sobre os telégrafos, porque era isto uma novidade. Alguém mandou avisar alguém mediante umas batidinhas de telégrafo, porque era assim há 150 anos, que tal coisa se deu. Qual é o impacto jurídico disso? Posso eu estabelecer um contrato via telégrafo? Eu estou aqui, outra pessoa está na Paraíba. Ela dá 7 batidinhas de um tal modo, eu dou mais 8 de tal outro modo. Isso é um contrato? E vejam, isso é um problema do século XIX. Alguém dirá, não, o contrato são as duas partes juntas, uma assina, a outra também assina, vão ao cartório e reconhecem. Mas aí alguém do século XIX disse assim, isso é contrato de gente antiga, que tinha que estar os dois dando a mão, tinham que estar os dois dando a mão para celebrar um contrato. Agora nós temos uma novidade que nunca ninguém previu, o telégrafo. Então, um bate por lá, outro bate aqui, já saiu um contrato. Aí outro vai dizer, mas quem sabe que se ele bateu por lá e era ele mesmo que estava batendo? Ah, então nós vamos fazer uma instituição do Estado, uma empresa de correios e telégrafos, pela qual a empresa tem função cartorial. Então, quando alguém vai ao guichê da empresa de correios e telégrafos e manda declarar tal coisa, o funcionário tem fé pública. Se ele digitou por lá aquilo, é porque, de fato, tal pessoa disse a ele tal coisa. Observem, nós estamos criando uma dimensão só sobre a invenção do telégrafo. Estou contando isso de uma coisa do século XIX, extremamente ultrapassada já, mas que ao tempo era uma novidade, que nos demandou saber se um agente dos Correios tinha fé pública,
que nos demandou saber se eu tinha vinculações aqui no nível notarial e cartorial, de um punhado de batidinhas que um fez de um lado, outro tem do outro. Olhem quantos campos jurídicos se abriram só desta novidade tecnológica. Então, quando eu digo há direitos novos que surgem da inovação tecnológica, isso desde lá até os dias de hoje, porque, eventualmente, professor Fernando, eu posso dizer aqui, professor Eric, que há quem esteja nos acompanhando nesse momento e já é jovem advogado ou jovem advogado que não tem ideia do que seja telégrafo, eles estão dizendo, professor, você está falando uma coisa que eu não faço noção do que seja, então posso dizer para vocês, joguem aí no Google, vocês vão saber que houve uma coisa, um certo tempo, que chamava telégrafo, então era uma espécie primitiva de Twitter dos tempos do passado, enfim, umas batidinhas e chegava lá. Pois bem, essa inovação tecnológica é a mesma dos dias de hoje, não a mesma, o telégrafo, mas o fato de novidades tecnológicas surgirem, este fato gera impactos jurídicos, de tal modo que, em algum momento, alguém perguntou o seguinte, tá, eu estou passando um cartão de crédito, passei na maquininha, muito bem, aí chega a internet e a pessoa diz assim, não precisa mais passar o cartão de crédito na maquininha, pode jogar um número na internet e você compra assim. E, 20 anos atrás, uma pessoa ficava chocada com essa informação e dizia, mas quem garante que eu estou jogando meu número ou que alguém não jogou o número por mim? E muita gente dizia assim, não pode fazer contrato mediante um pagamento por via remota. E depois de uns 10 anos, todo mundo começou a pagar por via remota. Olhem o campo jurídico que abre disso. Como há 2 anos atrás, 2, 3, alguém diria assim, celular não é para pagar coisas. WhatsApp não é para pagar coisas, e todo mundo hoje anda pagando por WhatsApp. Então, observem que novos direitos, nesse pilar que estou aqui dizendo, eles se abrem conforme a tecnologia e as relações econômicas se abrem também. O outro pilar é o pilar da luta. Este pilar é o pilar da tecnologia. Então, quando me perguntam filosoficamente sobre os novos direitos, eu digo, há 2 movimentos de novos direitos. Aqueles arrancados à força, muitas vezes contra aquele que não queria conceder. É o caso dos direitos sociais. É o caso dos direitos individuais, como falei aqui, os direitos civis, que foram arrancados a fórceps, e são, muitas vezes, arrancados a fórceps. Do outro lado, agora entendam todas e todos, esta dinâmica, eu diria que é a mais fácil, porque este é da luta, e este aqui é a atualização das relações capitalistas. Alguém nunca teve legislação nenhuma para falar sobre internet. A internet surge, ela começa a dominar as relações econômicas, então o direito vai regular isso. Estas relações de regulação da tecnologia, elas vêm mais rapidamente, elas vêm mais facilmente, porque elas são engrenagens do negócio, elas são engrenagens da acumulação, e neste caso de cá são lutas inclusive para poder fazer com que as partes prejudicadas tenham alguma forma de ressarcimento, lutas para minorar os efeitos da exploração, da dominação e da opressão, de tal modo que nós temos 2 perfis de novos direitos, que sempre andam em 2 chaves distintas, e é por isso que quando alguém pergunta do futuro do direito e das profissões jurídicas, há pessoas que às vezes se entusiasmam com um dos 2 lados, mas não com o outro. Então, quando alguém diz assim, eu quero que o direito seja muito atualizado com as novidades, e perguntamos quais são as novidades. As novidades são as tecnológicas, computação, internet 5G e coisas mais. Ele quer muita atualização aqui. E quando eu pergunto das lutas dos explorados e dos oprimidos, essa novidade eu não quero que o direito se atualize com ela. Então, existe uma ambiguidade, porque nós falamos por novos direitos, nós tratamos como novos direitos 2 esferas diferentes, 2 movimentos diferentes das dinâmicas jurídicas, uma de luta e a outra de atualização tecnológica. E volto a dizer, via de regra, a atualização tecnológica ela é absorvida mais rapidamente pelo ordenamento jurídico, pelo poder judiciário, pela lógica geral das profissões jurídicas do que os direitos da luta. E os direitos da luta, muitas vezes, por mais que eles tenham sido absorvidos já há muitas décadas, depois eles são perdidos, porque a contramarcha volta. Então, estou contando aqui o caso do direito do trabalho, que a duras penas foi conquistado na década de 40 e depois vem sendo desmontado nos últimos tempos. Então, são 2 movimentos distintos que aqui se dão.
Se me perguntam, senhoras e senhores, sobre os novos direitos e a profissionalização jurídica, eu quero dizer aqui também a todas e todos que o jurista, via de regra, ele não é adstrito totalmente ao movimento ou à movimentação dos novos direitos. Muito raramente são direitos estes de uma especialização tamanha que eles não são necessariamente os direitos da ocupação total de um advogado ou de um advogado. Os novos direitos tecnológicos, muito incidentalmente, alguém se ocupa deles totalmente. Via de regra, quando eu digo sobre telégrafo, correio, internet, negócios de contrato mediante WhatsApp ou mediante cartão de crédito, observem que nós temos a tendência de chamar esses novos direitos a uma espécie de continente maior. Quando eu falo de novos direitos nesse nível, eles são ilhas que nós puxamos para um continente profissional. E que continente é este? Muito raramente os senhores serão advogados ou advogadas da nova geração que somente farão contratos de pagamento de PIX indevido. Muito provavelmente as senhoras e os senhores não viverão a vida só cuidando de contratos cujo pagamento é em forma de PIX. Quando os senhores se ocupam disso, é porque os senhores são advogados e advogadas de direito civil. E pode até muito frequentemente um advogado de direito civil se ocupar de contratos cujo pagamento é em PIX. Mas o que estou dizendo é que este conteúdo do novo direito ele é quase que totalmente trazido novamente a um continente maior, porque a profissão jurídica exige efetivamente na prática econômica da sociedade capitalista, para que advogado e o advogado possam sobreviver, ele toma um novo direito, eu diria, como cereja do bolo de um grande conteúdo maior. É advogada ou advogado de direito civil, sendo o direito civil o direito dos contratos, sendo o pagamento via PIX um fenômeno dos contratos, então ele se especializa nisso, mas em todo o resto dos contratos. Então, o que estou dizendo é que muitas vezes os novos direitos, eles não são um encaminhamento total do horizonte profissional da nova advogada ou do novo advogado. Eles são uma espécie de sabor que se dá ao velho direito. Então, a pessoa se especializa no direito obrigacional, no direito contratual, e o saborzinho que se dá aí, e o temperozinho que se joga neste velho e vetusto direito civil dos contratos, é falar sobre os contratos da internet. A não ser que, de fato, a pessoa esteja muito adstrita a uma empresa que somente compra e vende pela internet, de tal modo que aí, então, ela tem uma advocacia muito de foco. Alguns dos novos direitos de luta também são de foco, mas eu lembro que um grande direito de luta, que é novo direito, ele é um continente. Ele, ao contrário de alguns direitos que foram constituídos a partir de uma legislação pontual ou específica, há um grande continente de novos direitos de luta no século XX que surgiu com tamanha envergadura que muitas vezes ele é a vida inteira de um profissional do direito. Eu falo do direito do trabalho. Quantas e quantos advogados trabalhistas no Brasil e no mundo se dedicaram à especialização no direito do trabalho, e este é um labor deste advogado ou desta advogada, este é o ganha-pão do advogado e da advogada pela vida inteira. Porque, efetivamente, o direito social, o direito do trabalho, ele tem tamanha implicação, ele tem tantos fatos, ele tem tamanho volume, que alguém se dedica profundamente a esse direito. Então, observem que alguns novos direitos tecnológicos, ele volta a dizer, os tecnológicos são uma espécie de cereja do bolo. E estes direitos da luta, como falam da sociedade toda, falam da classe trabalhadora, falam de questões do assalariado e da empregabilidade, isso demanda da advocacia uma volta enorme de olhos em atenção a essa questão. Imaginem o século XIX. Quem era advogado especializado em direito do telégrafo? Um ou outro. Agora, no século XX, quantos foram os advogados trabalhistas e advogados trabalhistas? Multidões. Então, o que estou dizendo é que estes fenômenos sociais, eles não podem ser tomados simplesmente dizendo novos direitos, eis então o novo campo de trabalho da advocacia e eis então o que eu quero fazer porque é novo. Muitas vezes o novo será subsumido às práticas, à ambiência econômica do já estabelecido, porque só o novo por conta própria, ele é só uma cereja do bolo, e não dá
para dizer que comeu o bolo só comendo a cereja do bolo. Pois bem, eu quero agora, senhoras e senhores, tendo exposto aqui como se pensa o futuro e não simplesmente a partir só do passado, lembrando que pode haver aqui intercorrência não prevista, pode haver luta, lembrando que os novos direitos que orientam muitos a pensar o futuro são de dois tipos de luta, tipos advindos de luta e tipos advindos aqui da atualização tecnológica. Eu quero dizer agora do horizonte das profissões jurídicas e da advocacia no sentido ético do posicionamento de nós, de cada qual de nós, advogados e advogadas e juristas, de modo geral, neste sentido. Isto, para mim, efetivamente, é o que mais me ocupa e me sensibiliza para pensarmos o futuro das nossas profissões. Quando eu recebi o convite muito honroso da OAB de São Paulo, da ESA-OAB, para abrir esta cátedra de educação advocatícia, pouco quis eu simplesmente constatar o presente, mas muito quis desenvolver a esperança de que pudéssemos fazer um futuro distinto para todas e todos nós. Eu quero aqui tratar da advocacia e das demais profissões jurídicas, na medida em que há um fato concreto e material, este que talvez seja a âncora determinante das nossas ações. As profissões jurídicas são profissões. Este fato eu tenho ressaltado desde o começo dos cursos da cátedra. O professor Fernando Capano me dá aqui a honra e a alegria de poder lembrar isso nos dias de hoje. Quando alguém diz assim, advogado e advogado se orientam para o justo, esse é o nosso horizonte, esse é o nosso dever. No entanto, na prática material, advogado e advogado tem que pagar as suas contas. Tem filho para criar, tem aluguel, tem casa, escola, plano de saúde, remédio, o que quer que seja. Então, eu sempre insisto com o fato material concreto de que as profissões jurídicas começam, pelo primeiro momento, por serem profissões. E estas profissões têm por futuro, agora eu vou falar aqui do futuro da advocacia, o futuro econômico que permitirá a profissão. Então, quando eu digo novos direitos que saíram da tecnologia, se isto representa economicamente uma sequência enorme de relações sociais contratuais, as pessoas se orientarão profissionalmente para as vistas da remuneração destes contratos, desta ambiência jurídica aí advinda. E também os direitos advindos da luta. Se os direitos advindos da luta abrem, por exemplo, um campo como o do direito do trabalho, este campo, profissionalmente para advogado e advogado, é um campo que permite frutos de sobrevivência. Muitas e muitos pagaram a conta da sua vida, muitas e muitos ganharam com o suor do rosto este pão para o dia a dia do direito do trabalho e de tantos outros direitos. Então, a pergunta sobre o futuro das profissões jurídicas, eu lembro sempre que tem que ser respondida, em primeiro lugar, pela crua materialidade do fato de que o mundo jurídico é um mundo de profissionais. E isto aqui é uma dor profunda. Por quê? Porque a maior parte dos profissionais de qualquer área do direito se orienta simplesmente por aquilo que lhe remunera melhor. Só que eu estou aqui, nesta ocasião, dizendo a todas e todos que eu aposto numa esperança maior que esta. E qual é a esperança maior que esta? Eu reconheço que a vida jurídica é uma vida da profissionalização. Eu sei que muitas e muitos bateram na porta da Faculdade de Direito imaginando que por meio dela poderiam subir de vida, poderiam conseguir uma certa condição econômica melhor para seus familiares, seus filhos, para todos que estão consigo, eu reconheço isso. Mas também quero dizer aqui que é necessário que nós pensemos que fazemos nós desta história de luta de todas e todos. E aí eu quero fazer um rasgado elogio à nossa profissão da advocacia. Porque, efetivamente, a nossa profissão, quando olha ao futuro do direito, somos nós que temos, eu diria, o munus, o encargo e talvez a força maior para mudarmos o rumo da história, porque levamos as lutas nos nossos ombros. Efetivamente, eu falo aqui hoje
professor Fernando Capan, o professor Eric Gomes bem lembraram, esta minha aula é sobre o futuro das profissões jurídicas, não só da advocacia, de várias outras. Mas eu falo em especial as advogadas e os advogados, porque estamos na ESA, estamos na OAB. Pois bem, o magistrado, ele efetivamente se ocupa dos fatos passados e ele, conforme a norma, julga os fatos já dados. O crime, o contrato não cumprido, toda a relação social existente, ele olha para o passado e aplica a decisão do presente. Pois bem, estas relações, olhadas pelo ângulo do juiz, são do que foi. Olhadas pelo ângulo do promotor, são do crime que foi também. No entanto, olhando pelo ângulo da advocacia, é o ângulo da luta, é o ângulo daquela e daquele que não necessariamente porque assim foi, assim tem que ser para sempre. Então, aqui vai o meu elogio muito especial à advocacia. Eu sou um advogado de paixão, por escolha pessoal minha. Eu tenho certeza que a advocacia nos permite olhar para o presente e o passado e modular o futuro. E então, se nós observamos no tempo presente uma história de dores, de exploração, de opressões e dominações, eu sei que profissionalmente nós vivemos a partir dos fatos que se abrem a nós, dos casos jurídicos, dos fatos jurídicos. Mas nós temos a verve, a cultura e temos o corpo que vai ao fórum, temos a fala que olha para os poderes constituídos para lutarmos para que assim não seja o futuro. Senhoras e senhores, a advocacia opera o presente e o futuro em nível profissional. Tive a ocasião de dizer aqui que metade deste nível é luta, outra metade é a tecnologia, que muda por ela mesma, por conta própria, e nós seguimos o contexto da sua mudança. Mas, acima de tudo, nós temos não o poder do Estado que nos tutela, nós temos o poder de estarmos ao lado do povo, falando pelo povo. E então, os grandes advogados do passado e do presente foram aquelas e aqueles que muitas vezes não falaram por si, nem pelo seu interesse, mas falaram pelo interesse do povo. Eu lembro do velho Cícero, no mundo romano antigo, que na oratória mais bela do mundo antigo era advogado da plebe e não dos patrícios. E Cícero era alguém cuja dimensão, inclusive social, era tão alta, tão dominante, no entanto, ele deixou de pensar em si para pensar no povo. E tantas vezes a advogada e o advogado puderam antecipar o futuro na luta do presente. Aonde não havia brecha nenhuma, advogado e advogado tentaram criar uma brecha. Lembro do século XIX, da escravidão. Estava na lei. O ser humano, pela pele, tinha tal dimensão de coisa e não de sujeito. E a advogada e o advogado foram os que, naquele tempo, puderam lutar para que, então, a lei fosse mudada e as circunstâncias fossem outras. Senhoras e senhores, quando pensarem no futuro das profissões jurídicas e da advocacia, as senhoras e os senhores podem pensar, e é legítimo que pensem, a advocacia é profissão, como são outras profissões jurídicas, é legítimo que pensem quais são os novos ramos do direito que estão surgindo, quais lutas estão por aí criando ramos novos e quais tecnologias estão abrindo também outros tantos ramos novos. Mas, acima disso, nossa história se escreve e o futuro nos guardará se nós pensarmos não só na nossa profissão, nos termos da remuneração do dia a dia, mas se nós pensarmos na transformação do nosso tempo. Portanto, não só ler a lei que o passado já escreveu, mas escrever o futuro e suas novas leis e suas novas dimensões. Eu quero dizer aqui com muita alegria que esta aula magna, desta cátedra de educação advocatícia, querido Fernando Capano, que me dá alegria hoje aqui, de neste Dia dos Professores, convidar-me para esta aula magna, eu quero dizer a todas e todos a minha alegria e a minha esperança
é que o futuro seja uma história que nós escrevemos não para repetir o passado, mas uma história que possa abrir o novo, que possa abrir dimensões que, quiçá, nós não conseguimos hoje sequer vislumbrar, mas que então diga o futuro, meus queridos e minhas queridas. Houve aquelas e aqueles que um dia, sem nem sequer saberem o que seria o futuro, começaram e tentaram, e depois a história escreveu a sua parte. Muito obrigado. Professor Alisson, muito obrigado por essa belíssima aula, explanação, muito enriquecedora para todas e todos advogados e advogadas que compõem, né, o quadro aqui na Escola Superior de Advocacia. Eu gostaria apenas de ressaltar que a aula de hoje faz parte da Cátedra, né, de Educação Advocatícia. Nós tivemos já a primeira aula no dia 21 de setembro de 2021, e teremos mais 2 aulas com o professor Alisson no dia 26 de outubro, portanto, esse mês ainda, e no dia 23 de novembro. Portanto, fica aqui o convite para que todas e todos acompanhem as aulas do professor Alisson, que são sempre enriquecedoras e muito inspiradoras, né? Eu acompanhei aqui no chat muitos elogios, a fala do professor Fernando Capano, também mencionando esse belíssimo depoimento que o professor Fernando Capano prestou, e a qualidade, né, da aula do professor Alisson aqui sempre muito ressaltada nos comentários aqui do chat. Então, para encerrarmos aqui, professor, por favor, passo-lhe a palavra para fazer o encerramento da aula magna de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Bom, obrigado, professor Eric. Obrigado ao staff da nossa gloriosa Escola Superior de Advocacia, né? Obrigado aí ao Kaique que está conosco. Obrigado ao professor Adriano, estive hoje lá na escola fisicamente, presencialmente, e mais uma vez, por óbvio, pude constatar esse trabalho diuturno, né, em prol aí do engrandecimento da nossa escola, e como bem ponderou o professor Alisson, sem o nosso staff absolutamente valoroso, nós não chegaríamos a lugar algum. Falar da aula do professor Alisson mais uma vez falar de uma aula que nos contagia, né? Vejamos que o nosso querido professor Alisson nos disse, vamos juntos escrever o futuro, porque o futuro está aí, cabe a nós, como bem ponderou o professor Alisson, independentemente de estarmos falando aí das carreiras jurídicas como um todo, mas cabe à advocacia especificamente carregar um pouco desse fardo de construir, né, esta sociedade distinta, né? Como bem ponderou, mais uma vez, professor Alisson, a mim me parece que o direito não se encerra, com todo respeito aos positivistas mais estritos, né? Especialmente aqueles ainda com pensamento no século XIX, mas me parece que o direito pode ser entendido apenas e tão somente a partir da compreensão do fenômeno norma. Cabe a nós, de fato, entender que o fenômeno é maior, né, e que a gente precisa construir realmente uma sociedade distinta, porque na lógica que tão bem, né, leciona o professor Alisson, o outro mundo é sim possível, né? Quero que um dia nós ouçamos o professor Alisson apenas e tão somente para ele falar da lógica que ele produziu por ocasião da sua livre docência, para falar lá de Bloch, para falar exatamente sobre essa utopia possível, né? Porque é contagiante, e para a jovem advocacia é isso que a gente precisa, professor Alisson, de pessoas como o senhor que possam aí servir como esse paradigma fantástico que é no sentido de abrir caminho aí na picada do mundo, para que a gente possa construir juntos um caminho. Mais uma vez, foi fantástico, foi maravilhoso, teremos mais 2 aulas ainda este ano, como bem ponderou o professor Eric, 2 aulas que, obviamente, também serão fantásticas nesta cátedra esta, aliás, que poderá certamente evoluir
Esse é o nosso projeto de longo prazo, evoluir para uma linha de pesquisa num eventual programa estrito sensu. O professor Alisson sabe desse nosso sonho, e a mim me parece que a escola tem essa capacidade, e a gente pode chegar lá, sim, certamente, mas, de fato, nessa sexta-feira, Dia dos Professores, foi um 15 de outubro muito especial para mim. Acho que o meu singelo depoimento apenas e tão somente traduziu um pouquinho só, da mudança abissal que o professor Alisson fez na minha vida e que está fazendo na vida de tantos e tantos e tantos discípulos que por ele passaram, e que, nos encontrando nos corredores acadêmicos da vida, e eu acho que eu posso falar isso em relação ao professor Eric, da mesma forma, nós temos este patrimônio em comum, que são as aulas do professor Alisson, né? Venham, portanto, jovens advogados, jovens advogadas, venham para essa turma, para que vocês possam também adquirir essa compreensão distinta, né, a partir dessas lições profundas do ponto de vista filosófico, mas, ao mesmo tempo, de fácil percepção, através, né, da fala do professor Alisson, né, para que nós possamos aí, de fato, conseguir ampliar, né, sobremaneira essa turma de discípulos do professor Alisson, que tijolo a tijolo estão tentando aí, de fato, construir uma sociedade distinta e uma sociedade mais justa, mais equânime, né, uma sociedade que, de fato, possa oferecer a plenitude, né, da vida que cada ser humano merece ter. Uma vida perdida é uma vida perdida para todos nós, né? E o professor Alisson é este apóstolo desse futuro brilhante que nós podemos ter a partir do nosso trabalho cotidiano. Mais uma vez, muito obrigado, professor Alisson. O senhor é fantástico, né? E foi, de fato, uma honra para nós, né, professor Eric, ter o professor Alisson conosco aqui. Eu desejo para todos e para todas uma boa noite, um bom final de semana, e sigamos juntos, porque temos grandes coisas ainda a fazer. Grande abraço, boa noite. Obrigado. Kaique, obrigado. Eric também. Obrigado, professor. Fernando. Obrigado, querido. Obrigado.